Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio da Resenha Glicogênio, o podcast que mergulha no esporte. Hoje trouxemos duas feras do mundo do Muay Thai. Vamos explorar um pouquinho o universo feminino e masculino. Mas antes de apresentar os nossos convidados de hoje, vamos para a nossa vinheta. É isso. Estamos aqui com Bruno Silva e Priscila Braga. Bruno, vamos apresentar, preciso ler porque o currículo é um pouco extenso. Bicampeão de Muay Thai na Tailândia, berço aí do Muay Thai, e 2 vezes campeão do AITMA. É isso mesmo, AITMA? Isso, Federação da AITMA. Federação da Campeão AITMA. pela federação. O Bruno é um verdadeiro guerreiro que leva aí o nome, né, do Brasil para grandes palcos, né, não só nacional como internacional. Seja muito bem-vindo. E do outro lado temos a Priscila Braga. A Priscila é professora, atleta professora de Muay Thai, né, referência feminina, né, nacional, e veio aqui bater um papo com a gente, contar um pouquinho como é treinar não só mulheres, mas como você se inseriu num mundo que a princípio é tão masculino. Sejam muito bem-vindos à nossa resenha, um prazer recebê-los aqui. E vamos lá? Vamos começar? Como tudo começou? Como foi esse desejo aí? Aí é uma pergunta para os dois. Como foi esse desejo de ir para o tatame? Bom, da minha parte, né, eu jogava bola dos 12 até os 14 e meio, aí quase 15 anos, porém, eu era uma pessoa muito estressada, então não me achei no futebol e fui fazer uma aula experimental de Muay Thai. E a primeira aula que eu fiz ali foi onde eu me apaixonei pela modalidade, né? Se identificou? Exatamente. Desde então, não parei mais, são 20 anos aí de estrada com meu mestre Mori, né? E até hoje vivo nesse mundo aí porque eu treino por amor, né? É um esporte que eu amo fazer, tanto que hoje sou professor também da arte. E futuramente aí, se Deus quiser, eu me torno mestre também, porque após 3 alunos meus se tornar professores, eu subo de nível na arte, tipo, como um, um mérito, né? Uhum. Ter seguido a tradição, tudo, e evoluído aí na arte. Então, quando 3 alunos se tornam Pro- professores. Eu me torno mestre. Olha, não sabia. Não sabia. E você, Priscila? Como que, como que foi esse amor? Como esse amor aí pelo Muay Thai começou? É bom, eu sempre pratiquei musculação, aí chegou uma época que eu queria algo novo, algo para acrescentar ali, fazer algo mais agitado, né, algo mais assim. E a gente tinha acabado de se mudar para perto da academia do Bruno na época, vi que tinha algumas modalidades diferentes, vi que tinha o Muay Thai, quis conhecer para entrar assim, né, alguma coisa nova, acabei indo e me apaixonei e nunca mais parei, desde a aula experimental eu continuei. Vamos, né? É, Fiquei. E teve algum momento específico ao longo, você há 20 anos, você um pouco mais recente, mas teve um momento que falou assim: é isso que eu quero para minha vida, eu quero viver disso, eu quero competir, eu quero levar aí um Muay Thai. Teve algum ponto específico? pra mim foi desde o começo, porque eu comecei e com 6 meses de treinamento eu já fiz um campeonato interno. Disputei um campeonato que era um campeonato entre a nossa própria equipe, né? Então a gente teve um campeonato interno e ali eu senti o calor. Eu senti que Da competição. exato. Ali eu poderia jogar tudo pra fora, aquela raiva que eu sentia, e assim, sem perder o respeito, né? Então, tem regras, né? Tem os rounds, tudo certinho. Então, o adversário sentiu, caiu, para. Então, foi uma paixão pra mim ali de primeira vista mesmo. E desde então, eu me dediquei mais, comecei a treinar mais e comecei a ir para as competições, né? Você gosta da competição. Exatamente. O mundo da competição, desde que eu iniciei, praticamente, eu já entrei para competição. Nunca treinei, sempre o meu objetivo foi esse. Uhum. E foi o que me gerou a estudar a educação física, né? Eu sou formado em educação física, né? Hoje estou fazendo nutrição, tenho pós-nutrição esportiva. Então, a luta me levou para essa área, tanto que hoje eu tenho a minha própria academia. Você vive disso, você Exatamente. vive Eu da luta. da luta. Isso dá um
Como que é isso? Como que é essa sensação? Olha, é muito boa, mas é difícil explicar essa sensação, porque é uma coisa que puxou outra e, assim, eu trabalho por amor no que eu faço, não pelo dinheiro. Lógico, dinheiro é consequência do Lógico, trabalho, é necessário, né. exatamente, mas eu faço por amor isso, então pra mim, todo dia de treino é alegria. Sempre tô difícil você me ver de cara fechada, só se for alguma coisa muito séria, mas Sim, caso ao contrário, eu sempre tô ali sorrindo, disposto, brincando, porque eu faço aquilo com amor do você que faz o que você ama. exato. Então não é um trabalho, né, é uma, vamos dizer assim, eu levo como uma, para mim é uma diversão no meu dia a dia, é um momento que eu posso conversar com os alunos, conversar com as pessoas, e ali eu trato eles, não são, para mim não são colegas, né, é uma família que a gente constrói, Uhum. porque muitas vezes eu convivo muito mais com eles do que pai, mãe, filho, Com a né. própria família mesmo ali, né, E de às dentro vezes de eles me conhecem muito mais do que minha própria família, porque eles sabem quando eu tô bem, quando eu não tô, quando eu tô irritado com alguma coisa, quando eu não tô legal. Eles me conhecem muito mais, porque a gente cria um vínculo, né, de amizade, de respeito, então isso é muito importante. a luta traz muito isso, né, Traz a disciplina. muita disciplina, né, anarquia, em questão de dentro de um tatame, os graus mais altos, mais baixos, tem esse respeito. Às vezes acontece o quê? Um iniciante pode ser melhor que um mais graduado, em questão, assim, ele desenvolveu melhor, mas tem a anarquia dele ter que ter o respeito por aquele que tem um grau mais alto que ele. É, isso é incrível. Então isso a gente mantém isso sempre, é uma coisa que eu cobro muito deles, né, o respeito, essas coisas, porque, isso leva pra vida pessoal Uhum, também, né. uhum, tudo, pra Exato. tudo. E você, Priscila, como você não, eu quero seguir, porque hoje você de atleta ali, né, praticante, você se tornou uma professora. Sim, sim. Então quando que deu esse estalo? Você falou assim: "Ah, eu vou quero seguir"? Ah, eu já praticava há uns 2 anos, que eu já estava treinando com o Bruno, e foi na época que ele começou a se preparar, né, pra uma luta dele no retorno, inclusive, né. E a gente acompanhava os treinos, treinava junto, toda aquela pegada de competidor, igual ele fala, que a gente gostava, a gente começou a participar dos treinos mais pesados, tudo. E após a luta, assim, não tinha decidido ainda, a gente acompanhou, participou da luta dele ali. Então, tanto a luta dele, aí aquele mundo ali, aquela adrenalina, aí acabou a gente incentivando a dar aquele gatilho, eu falei: "Não, bom, acho que eu quero fazer uma lutinha ali, ver como que é também". E foi no mesmo ano, a gente acabou se começando a se preparar, tal, pra seguir nessa área também, assim, né, querer competir. Competir e ensinar. Sim, aí eu continuei treinando, aí lá por conta da graduação, você chega a algum grau que você já pode ser instrutor, com acompanhamento e tudo mais. Como eu tô sempre ali, né, dando suporte pra ele e tal, também é uma coisa que eu gosto. Acabei entrando nesse mundo, ajudava ele dando umas aulas ali, e aí acabei pegando Assim, não, é isso que eu quero também, vamos seguir. exatamente. É muito bacana. Começo a gente sabe que todo começo é muito difícil, né. Eu não gosto de usar muito a palavra difícil, muito desafiador, o começo de tudo. Exato. Como foi o começo? Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram? Olha, hoje a gente enfrenta muitas dificuldades em questão de patrocínio, porque você tem que se dedicar. Então, assim, a gente mesmo, nós trabalhamos, né, tem a nossa rotina de trabalho e tudo, e ainda tem o nosso treinamento, né, quando eu fui viajar para a Tailândia, graças a Deus eu consegui os patrocinadores, que sou grato, eles estão comigo também até hoje, agradeço eles imensamente sobre, e se não fosse por eles eu não teria viajado, não teria sido 2 vezes campeão mundial na Tailândia. Por quê? É muito recurso, né, a gente deixa de trabalhar, eu fiquei 1 mês na Tailândia o ano passado. Então 1 mês sem trabalhar, 1 mês sem receber, as contas não param. Os boletos continuam chegando, né, a gente não estamos ali, mas os boletos chegam. Exato, então uma das maiores dificuldades é isso, o recurso, né, que a gente fala, porque se a gente tiver condições, ok, mas muitas vezes a gente não tem, né, porque a nossa área em questão financeira, infelizmente não é as melhores, né, então os patrocinadores, os recursos de ajuda muito, é um incentivo maior que a gente tem de sempre estar se dedicando aí aos treinamentos para lutar, porque não é fácil realmente. E outra, o patrocinador tem que confiar no nosso trabalho, né. Então a gente demonstra o nosso trabalho, mostra o nosso potencial,
e as portas vêm abrindo, graças a Deus, a gente não tem o que reclamar sobre isso. E no aspecto porque quando falamos de esporte, né, de alto rendimento, né, existe a parte física, Sim. né, a parte física. Eh, como que é feito isso? Como isso vamos voltar ali um pouquinho lá no tempo, né, 20 anos atrás, são 5 anos, 5 anos. Como que foi, essa dificuldade, né, esse ponto desafiador do físico e do mental? Porque são eu sempre falo que são duas vias bem, né, o físico que você vai lá, treina, 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 e como que é o treino mental? Olha, eu Isso no início, sim. vamos voltar lá. Hoje mudou muito, né, a parte física, né. Hoje, antigamente a parte física, vamos supor, a gente ia correr a 20, 15 quilômetros, fazia o treinamento e tal, e assim, muitas vezes não tinha uma evolução, porque a gente não é corredor, né. Nosso gás de luta é diferente, né, a gente tem o pico, né, de explosão e tem o contínuo, então tem os rounds, então é isso aí, a gente foi se adaptando, se ajustando com os conhecimentos, né, as coisas foi mudando, tudo foi modernizando, e hoje a gente treina o quê? Ah, vamos supor, corre 10 quilômetros hoje, amanhã a parte física é 10 tiros de 50 ou 100 metros, bater aparador, né, tem a parte de a gente fala material humano, que nem eu tenho a Priscila, tenho o Bruno, tenho vários alunos meus que treinam comigo, eu preciso disso. Sim. Eu, graças a Deus, tenho esse suporte que muitas equipes não têm, esse material humano que a gente fala. É, e você precisa de pessoas diferentes, Exato, né, estilos diferentes. estilos de luta diferentes. Porque eu luto de uma forma, é assim, a maioria dos alunos acaba seguindo meio que o seu padrão de estilo de luta, mas cada um tem o seu potencial. Uhum. Às vezes eu sou melhor na mão, o outro é melhor no chute, o outro é melhor na joelhada. Tem esse então a gente vai se modificando aí, vai se ajustando, né, e eu tenho esse material humano que a gente fala, que é pra gente estar evoluindo, crescendo pra próxima cada desafio que vem aparecendo. Sim. E você? Como foi esse início? Essa parte física é a mais complicada mesmo, principalmente no começo, igual ele falou que, principalmente atleta amador, a gente não vive disso, né, a gente não ganha, a gente paga pra lutar, É. né. Como eu falo, né, na corrida a gente vai lá, ai, pra medalha e a banana, né, que a gente ganha, ou seja, as forças, você participa e essas inscrições são caras, né, você participar desses, campeonatos, enfim, A inscrição, tem todo o material, tem tudo que você vai participar ali da luta, você tá pagando, né. Então, assim, encaixar, a gente trabalha, tem outras coisas, encaixa essa rotina de treino, dieta, porque às vezes tem que bater o peso ali pra luta, tem que fazer uns 2 treinos por dia, e aí você vai, faz um treino pesado no dia anterior à noite, por exemplo, e de manhã você tem que estar lá de novo pra, né, continuar fazendo esse preparo todo. Então, assim, tem que ter um mental forte pra não desistir ali, pra, né. E também essa parte física é bem cansativa, principalmente chegando perto, assim, das lutas, aí você começa a cortar alimentação, já tá mais fraco ali, tem que estar com gás em dia, tem que estar puxando Não, a cada vez. cabeça tem que estar muito boa. Tem. Eu até hoje penso, o que é mais importante ou se é uma junção das 2 coisas, né, do físico, porque você tem que estar com o teu corpo, né, mas a cabeça também, porque você pode estar muito bem treinado, Exatamente. e se a tua cabeça não estiver 100%. É uma junção, né, das 2 coisas, porém, o psicológico é tudo. Se você não tiver psicológico bom, você aguenta aquele round, mas a sua cabeça fala que não, então você entrega. Eu nunca tive isso, mas eu já tive alunos que aconteceu isso, e realmente É muito comum. ele falou comigo, ele não estava mentalmente bem, mas não falou, é uma coisa que, tipo assim, tem que ser aberto. Se você não tá bem, eu não vou colocar você pra competir, porque é um esporte, pra nível de competição, agressivo. De Uhum. repente acontece alguma coisa ali que você pode nunca mais nem voltar a lutar. Ou por Pode criar um bloqueio, um talvez. bloqueio, ou uma lesão, ficar 2, 3 anos afastado, são várias coisas que podem acontecer. Então o atleta ele tem que estar 100%, né, e tanto que na reta final de quando a gente vai competir, eu até falo com eles: "Olha, evita, sei lá, discussão, estresse, qualquer tipo de coisa, porque sua cabeça tem que estar leve. Ela tem que estar leve e focada no que você vai fazer",
né, no seu compromisso ali, seu compromisso é aquilo, ter uma luta marcada, ó, daquela data pra frente, Fica sozinho, saia de casa. As pessoas que são casadas, ó, não cada um para um canto. os bons também esposa, né. Dorme cada um num quarto, dorme cada um num quarto, chega, né, vamos separar por esse É, o psicológico tem que estar muito bem mesmo, mas a gente tenta sempre preparar em treinamentos também, né. Porque, como eu te falei, a gente é uma família e às vezes ali no tatame, você às vezes não tá motivado e de repente a pessoa chega: "Ó, vamos lá mano, você é forte, você consegue, bora, hoje tá cansativo, mas é o dia, todo dia é dia", entendeu. Vai passar. É igual eu falo com meus alunos: "Campeão não cansa, campeão respira". Eu falo isso pra eles, entendeu. Então é uma coisa que eles levam, às vezes eles até brincam comigo, manda pra mim e fala: "Ô mestre, campeão não cansa, e aí, bora, tem que ter respira", entendeu. É muito legal essa química, essa afinidade que a gente tem. É. E tem que ser assim, né, Sim. tem que ser assim, tem que fazer essa junção mesmo de físico e mental e seguir, senão Exato. bom, falando eu vou começar contigo, falando aí do universo feminino e masculino, quais foram os desafios que você enfrentou no início? Os 2 vão falar sobre isso, vão falar como estar ali, né, porque inicialmente, né, é dominado muito mais pelo homem. Onde a gente fala em luta, a gente pensa já no homem, né, isso é de anos e anos né, atrás do masculino. É o mundo masculino, né, e a gente sabe que não só no Muay Thai, mas em tantas outros esportes, a mulher está sendo muito mais inserida. Então eu Sim. queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse universo tão distinto e tão junto, né, ao mesmo tempo ali no tatame. Como é, Priscila? Então, desde o início, como ele tá falando, eu sempre treinei no treino misto. Haviam algumas outras meninas, assim, a maior parte sempre são homens, não tem o que fazer, e tem épocas que, né, as mulheres até somem do treino misto, fica uma ou outra acabam sumindo. Mas na minha época Ah, mas é muito melhor, porque você se desenvolve muito mais dentro haviam mais meninas, mas nessa parte no CT do Bruno, eu sempre fui a única competidora feminina. Apareceram algumas outras, assim, até falavam que tinha interesse, mas acabavam não indo pra frente e tal. Então é sempre assim, pra esse treino de competidora, sempre fui a única mulher, né, inserida. Você sentiu alguma resistência pela por parte dos homens, dos meninos Não, ali? porque quando ele começou essa parte da competição, ele não tinha um time ainda formado para competição. Quando ele voltou, que acabou surgindo esse interesse, e eu acredito que seja assim, é um universo masculino? É um universo masculino, mas ali o Bruno sempre deixou muito bem, como que eu posso dizer? Nunca separou dessa forma. Então as atitudes dele, dessa inclusão, eu acredito que trouxe esse respeito. Então eu acredito assim, tinha um ou 2 meninos que já tinham feito luta com ele quando eu acabei entrando, então, tipo assim, não tinha muitos competidores, então eu meio que era ainda, vai, assim, mais antiga ali, que estava participando, e aí eu falei, esse respeito, essa inclusão que o Bruno trouxe para o tatame, acabou, né, gerando toda essa inclusão dos meninos. Todo mundo passou a respeitar, né. Exato. É que isso vem de cima, como você disse, isso vem de cima, Então, assim, nunca senti nenhuma restrição, esse respeito, resistência por falta dos meninos. E pra mim, no fundo, acabou sendo bom, né, que eu treino com homens, você acaba se tornando mais resistente, você treina mais pesado, eu posso soltar mais minha força, no caso, assim, no treino de força, porque eles não vão sentir o que eu sinto, né. sim, Eu posso acabar me soltando mais, é bom pra mim, evolução pra mim, né. com certeza você tem muita vantagem, né. Tem mais vantagens do que Eu desvantagens. acabei como eu comecei nisso, eu acabei sempre vendo como um ponto positivo, né. É bom treinar com mulher, às vezes a gente vai a outras academias. Tem outro treino, né, Priscila? É, outro treino é bom, às vezes eu vejo, assim, diferente, né, mas é bom. Porém, treinar com homem pra mim sempre foi um ponto positivo pra parte das competições, né. Você vê, Bruno, essa resistência, porque você está com atletas, né, e suas alunas, porque tem as outras meninas. Você nota, dos outros ali uma certa resistência, "Ah, não, eu não quero lutar com mulher". Como que você a Priscila deixou isso muito claro aqui, que você tem essa parte da inclusão ali. Sim. Mas você acredita, saindo do teu CT, né, saindo
No geral, agora vamos falar, né, nível mundial em tudo. Você sente que existe uma resistência do homem com a mulher quando ela vai treinar? Olha, em geral, talvez ainda tenha um pouco sim, sabe. Mas eu acredito que hoje é bem menos, porque Mudou muito. mudou muito. Na Tailândia mesmo, ó, tá a Alice, tá a Bárbara, que são as maiores lutadoras de Muay Thai, campeãs aí do ONE, do Raja. Então, elas mostraram o espaço, né, que a mulher tem. E Elas conquistaram aí, exatamente. Então você vê que elas conseguiram esse espaço e elas treinam com homens, entendeu? Porque elas se tornam mais duras, elas se tornam mais fortes. Você vê elas treinando com mulher? Vê também, Uhum. mas elas treinam, o treinador é homem, o pessoal que você vê elas movimentando, fazendo clinch, trocando soco, é homem. Por quê? Se torna uma rocha, né, ela se torna forte, ela ganha, tem essa vantagem que a mulher ela acaba adquirindo treinando com o homem. Ela fica muito mais resistente, muito mais forte. Exatamente. Então, assim, creio eu que ainda tem, assim, um pouco, coisa mínima, mas tem, né. Mas é uma coisa que a cada ano você vê que tá diminuindo, né, e hoje Não é que não existe igual, tipo assim, até na academia, até os iniciantes, assim, não é assim: "Ai, não quero treinar com mulher", é que às vezes a molecada, vamos dizer assim, É a molecada, né? "Ah, já você é luta, ah, eu quero bater forte". "Ah, mas ela não aguenta". "Ah, ela é mulher, ó, não posso bater forte nela", tá, então não é isso é tipo exatamente assim, principalmente dos iniciantes, acha: "Ah, ela não aguenta, ah, quero bater forte". Mas vai mudando essa cabeça com o tempo, né, é tudo É todo um trabalho. adaptado, né. Todo um Então, trabalho. mas no início, assim, eu acho que acredito que seja assim existe, mas eu acredito que é quando a pessoa não conhece, ainda tá desenvolvendo, e no treino misto, no treino comercial, realmente, né, tem mulher que vai, que tá treinando ali no misto, mas quer mais a parte física, então, assim, tem que respeitar todos os tipos de pessoas que estão ali, né, então não é que você vai poder também bater forte em todo mundo, né. Não é assim também, né? é mulher que bate muito mais forte que homem. Aí. E você vê, tem mulher que você vê que é a dedicação, né, o empenho dela, então você fala: "Ah, a mulher é frágil", foi isso a era, hoje não tem mais não. Tipo assim, ali O sexo frágil não existe isso, esquece. sim, a gente nunca Graças a pode Deus. esquecer, né, que é uma mulher, né, porém ela tá ali no mesmo nível, até superior de que muitos, então a gente tem que ter esse respeito pelo espaço que ela Sim, conquistou, né. sim, foi conquistado, né? Exatamente. Foi conquistado. Priscila, em algum momento que você lembra, você sentiu um certo preconceito? Alguma pontinha ali, você: "Nossa, eu fui pra uma competição", e você sentiu algum desconforto por parte das suas adversárias, algo assim, que você lembre? Eu acredito que não. Eu nunca senti isso por conta de adversário, assim, é um mundo bem respeitoso, né, que a gente tá ali exato. Eu nunca senti, sempre foi, assim, bem tranquilo nessa parte, inclusive de homens, né, que a gente tá conversando sobre isso, mas a gente fala, a gente é adversário no ringue. Acabou ali, Acabou, não tem essa rivalidade. no mundo da luta, que a gente fala, existem essas provocações que é o que dá visibilidade para o atleta, né. É igual você vê no MMA, no UFC ali, aquelas provocações, aquelas zoações que tira é marketing, né, então é Tudo uma encenação. isso, é uma encenação, mas você vê que eles se respeitam muito. Lutou, acabou, já era, o pessoal tá ali se abraçando, tal. E mesmo assim, no nosso mundo ali amador, tal, é a mesma coisa, às vezes não tem tanta provocação, né, mas acabou a luta, a maioria das meninas que eu lutei, eu converso hoje em dia, de amiga mesmo, já treinei junto, já fui na academia depois, então assim, Nunca sentiu. isso não. E você sentiu alguma vez de algum adversário que o homem é um pouco diferente, essa coroa fala que o universo masculino é um pouquinho Falar a verdade, pode vir. e não precisa citar nomes. É, o ano passado, foi ano passado? Foi, né, ano passado, eu fiz uma luta e eu perdi essa luta pra esse meu adversário, Não, porém perdeu foi ano não, retrasado. ano retrasado? Ano passado Tá, foi o ano retrasado então, que eu fiz uma luta, eu perdi pra ele, porém eu estava não sabia, eu senti o gás ali no primeiro round, não é justificativa, né, como eu sempre falei para meus atletas, não é justificativa, perdi, certo?
Mas eu senti no primeiro round eu senti o gás, o Brunão estava com o marido da Priscila, estava até comigo e falou: "Você tá bem?" Eu falei: "Cara, não sei o que tá acontecendo". Eu senti falta de ar e tal, mas eu não quis desistir. Fui pro segundo round, no segundo round, tô até com a cirurgia no dedo aqui, ó, rompi parcialmente o tendão do polegar. E não quis parar no segundo round, fui pro terceiro round, e aí acabei tomando um nocaute. Fui parar no hospital pra fazer o protocolo, né, e foi constatado que eu estava com covid. Então eu lutei sem saber que eu estava, porém só na hora ali, Isso na hora que você sentiu essa queda. isso, porque eu achei muito estranho, eu estava bem preparado, e na hora acabou o primeiro round parecia que eu nunca tinha treinado na minha vida. Falei: "Alguma coisa tá errada". Que interessante. E aí, gerou, né, tipo, tomei um nocaute, aí, tipo, gera as brincadeiras, né, as coisas, eu fiquei As piadinhas internas, né, muito puto mesmo, tanto que eu falei: eu quero a revanche, quero é o revanche. mesmo evento, só que aí eu precisei fazer a cirurgia, fiquei 3 meses, eu acho, afastado, sem poder, né, bater, Lutar, não, treinar. treinar, eu até treinava com o pino no dedo mesmo. Voltei 1 mês e meio depois, voltei no sino. Não dava pela dava cotovelo. Ah, tá. É, tem outros recursos, né, pronto. Exatamente. Então aí eu acabei me preparei, no ano seguinte rolou a revanche, né, e aí eu fui campeão. Aí e agora estão até aí jogadinha de melhor de 3, falei: "A hora que ele quiser". Porque então, entre os meus adversários, assim, acho que ele é o único que a gente não tem essa, mas assim, Uma afinidade, tá, talvez. eu sei que eu levei certa parte pelo lado pessoal, né, mas foi em questão mesmo de de revanche, de adversário que a gente teve essa, eu não acabei não aceitando as ironia dele, as brincadeira. Criou-se essa rivalidade, criou-se esse certo, vamos colocar assim, desconforto, é uma palavra, né, Então, desconforto. quando eu falo pra eles, a hora que ele quiser melhor de 3 a gente vai ter, porque o pessoal fala, né, ele ganhou um, eu ganhei um, então tá nesse impasse. Tá, eu concordo. E então é uma pessoa, tipo que assim, se eu me pegar amizade, não vai ter melhor de 3. Aí acabou, né, É, porque aí é tipo acabou. assim, por mais que cada um esteja no seu quadrado, tal, acho que acaba aquele negócio da luta, sabe, de assim, a gente tem o respeito, não Sim, desrespeito ele, jamais, a sim, gente tem, né, mas tem que cultivar o ódio do coração. mas o coração continua meio peludo nessa situação aí, até, Estamos falando em luta, né, gente, estamos falando em luta, né, mas assim, de toda a minha carreira, eu tenho, lutas profissionais, eu tenho 36 lutas, e tal, foi a única, assim, mas devido, acho que foi pela covid, pela devido lesão a que eu, toda a situação, talvez a minha, os comentários, né, que foi mas não tenho nada contra ele, pelo contrário, a gente é do esporte, a gente sabe que isso acontece, né. é natural. Exatamente, e nem é todo mundo, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Não, que dirá Exatamente, exatamente. esquece, né, esquece. Exato. Vocês veem hoje, a mulher muito mais, nas lutas? Essa adesão Sim. tá tendo, comparando, vamos comparar ali, sei lá, vamos pegar 10 anos atrás, 10 anos para cá, ou de quando você começou, de 20 anos para cá, tem esse aumento da mulher em, não Sim. só, né, a gente está falando hoje aqui do Muay Thai, mas em lutas em geral. E por quê? Por que que ela está buscando mais? Vamos ver se é o que eu tô. Olha, eu vejo que hoje cresceu 50% aí de todo evento de Muay Thai, de boxe, de jiu-jitsu, você vê mulher participando, né. Sim, sim, a gente vê muita mulher, né, muita, e por que isso aconteceu? Eu acho, assim, uma opinião pessoal, mulher ela conquistou seu espaço. Ela viu que ela tem poder, que ela tem força, que ela também pode, né. Então, hoje ela não tem mais o medo, né, a restrição e tá pra jogo. Então, é a liberdade, né, que ela pode estar participando, que ela tem condições e o esporte também enxergou dessa forma, né. Então hoje abriu um leque para as mulheres também, toda modalidade. É porque o Muay Thai, assim como outros esportes, é a luta em si, né, o esporte em si para competição ou estilo de vida.
Sim. É aquilo que nós a gente já conversou, que muitas pessoas buscam: "Não, eu quero lutar, eu quero viver disso", e outras falam: "Não, eu quero, esse aqui é o meu estilo, eu vou lá". Então eu acho que é essa e também, não sei, por defesa, por saber querer se defender, uma situação, Sim, também, com certeza. que vocês acham? Ou não, ou simplesmente uma Não, com certeza, a defesa pessoal também, né. Tanto que hoje tem a defesa pessoal para mulheres, né, que elas fazem tudo, porque hoje o mundo mudou muito, né. Hoje você vê em questão de roubo nas ruas, as coi antigamente não era dessa forma, né. Eu falo, quando eu era pequeno, a gente brincava na rua, nossos né, e não tinha aquele medo de chegar alguém e levar uma criança embora, se acontecer alguma coisa, né. Então, somos dessa época, é, né, nós. como evoluiu muito, né, a questão de crime, então acho que hoje muitas mulheres também procuram essa defesa, questão de abuso, né, Uhum. que acon Não que elas vão levar, né, a luta, não é isso, mas A mulher que pratica um esporte, com certeza sabe se defender, por mais qualquer esporte, né, a gente cria mais força. A mulher, eu vejo assim, como eu tenho a minha turma feminina, o que que eu vejo? A mulher não sabe a força que tem. Então, assim, a maioria que entra sem saber, tipo, eu não tô falando saber dar um soco, saber dar um chute, essa é que é em si, a né. força que tem. Então entra assim, achando: "Ai, não consigo chutar. Ai, eu não consigo bater". E não é isso, aí vai se soltando, você vai vendo ali com os estímulos corretos, assim, não só com a técnica. Você vendo que a pessoa consegue se soltar e ela vê a força que ela tem. E é igual ele falou, tem mulheres que evoluindo são muito mais fortes que homens, ou são iguais, entendeu? Então assim, não importa tamanho, porte físico, isso não importa, mas mulher tem força. Então isso pra ela, essa confiança que o esporte traz, né, que a luta traz. Você saber que você também tem força. Então, numa situação que for necessária, a gente sabe se impor, né. Aí então o esporte traz essa confiança da mulher saber se impor. exatamente. E vocês ensinam tudo isso lá? Sim, eles trabalham muito isso aí, porque é como você comentou, né, eles têm o pessoal da competição e o pessoal que gosta de treinar um comercial. Mesmo sendo no comercial, a gente passa toda a parte técnica, porque é independente, né, do seu objetivo, você tá ali para aprender. Sim. Você quer aprender a se defender, você quer aprender a dar um soco, você quer aprender a chutar, e o nosso objetivo é em cima dos seus objetivos, então a gente trabalha exatamente isso. E aí vocês têm aquele que vai pra competição, já ok, vamos separar, né, existe essa separação ali, né, ok, esses vão competir, eu quero competir, e os que querem só vão Tem alunos que falam que quer lutar com a gente, eu às vezes tem o Antônio que eu tenho lá agora, teve o Yuri recentemente que quis competir, teve o Eliel, que são eles chegaram em mim e falaram, mas tem alunos que a gente vê potencial, eu vejo, né. Então a gente está treinando, a gente vê a evolução de como ele faz evoluindo, como ele bate, coordenação motora, e a gente faz a proposta: "Tem intenção de lutar? Você quer lutar?". Se ele fala que tem, a gente leva ele para o outro lado, que é o lado da competição, né, mas começa também em nível estreante, né, uhum. depois amador, semi-pro, Você tem que querer também, né, entrar no mundo da competição. porque assim, lutar, às vezes a pessoa fala assim: "Ah, eu quero lutar", mas não é só lutar. Tem a parte física, tem a parte de alimentação, tem a dedicação, tem a res É um combo, exatamente, a você tem muita restrição, por quê? é mais restrição do que, né, Exato. Balada, esquece. bebida, essas não, você tem a sua vida social? Tem, mas vamos supor, eu tenho uma competição agora esse mês, eu já venho aí me preparando, então eu já não posso tomar uma cervejinha, já não posso balada, não tem, porque você Dormir cedo, descanso também é treino, né, que Boa, você não pode ficar comendo qualquer coisa, que isso afeta diretamente, né, no rendimento ali, seus treinos. então, se você quer ser um campeão, você tem que se dedicar. E a sua dedicação nos seus objetivos vai restringir você a outras, né. Isso para tudo na vida, né. Se você quer crescer no seu trabalho, você vai abrir mão da bagunça, alguma coisa. Isso daí. Os es são escolhas, exata são as escolhas que a gente faz falando. querer lutar é uma coisa, você se tornar lutador é outra. É bem diferente. É, e tem muita gente que fala que quer lutar, começa os preparos e não vai pra frente, porque o pessoal as pessoas são imediatistas, né. Hum. Ah, que acha não, acha: "Não, eu vou lutar", aí vai treinar um mês e tá lá no Nossa, já estou no topo dos, né,
ganhando o troféuzinho, aí fala, começa na preparação e não vai pra frente, vê que é muito mais a preparação do que a luta em si, né. É muito longo, é muito meses, são meses, às vezes Anos, né, então e o pessoal o Eu pessoal não quer abrir mão, a pessoa não quer abrir mão da vida, né, não, eu quero minha cervejinha, eu quero minha baladinha, quero minha comidinha, mas tem que treinar todo dia? Tem, é necessário treinar todo dia, e às vezes até mais, né, Bruno, do que uma vez por dia. eu falei, em nível profissional, a gente treina 2, às vezes 2 treinos por dia, faz corrida, vamos supor, corre de manhã, bate um saco, faz musculação, e à noite treina parador, movimentação. Por quê? São gases diferentes, são, né, coisas Estímulos diferentes, e você tem que estar ali naquele preparo. Então você tem que ter tempo, né, tem que se dedicar, às vezes você vai abrir mão de dormir um pouco mais para treinar, tem tudo isso. Porque às vezes eu falo: "Ah, eu acordo às 8, vou acordar às 7 para treinar", não vou nada. Então você não está preparado para ser um lutador. É como eu falo com meus alunos, independente do resultado, você já é um campeão de ter subido, porque o ringue não é para qualquer um. Não é qualquer um que fica ali dentro daquele quadrado, um olhando pra cara do outro, sabendo que o cara quer te matar e você quer matar o cara. Então o psicológico tem que estar bom. E assim, lógico que a gente treina para ser campeão, mas independente do resultado, ele já é um campeão de ter se autodesafiado, de ter feito todo o protocolo para ter subido no ringue e ter ali feito uma boa luta. Ele fez todo o treinamento, ele chegou ali, né, Exato. ele chegou ali. A recompensa, claro, todo mundo fala que todo mundo que entra, né, pra uma competição, todo mundo quer vencer, isso é óbvio. Mas é isso daí que você colocou, né, você já é um vencedor só de você ter passado por tudo isso, por Exato. todo esse processo. Eu sempre falo, a gente precisa curtir o processo, né, porque lógico, chegar ali e ganhar a medalha, o troféu É o que todos querem, né. é o que todos querem. E assim, perdeu, qual foi o erro? A gente vai Analisar. assistir o vídeo, vamos ver, ó, você errou isso, ó, faltou movimentação, faltou você colocar mais a mão. Vamos corrigir isso. Na próxima luta a gente vai ver a evolução. Porque é passos, né? Todo lutador já perdeu. Mas talvez mais perdeu do que Na ganhou. realidade, ele perdeu uma luta, mas ele ganhou muito mais, né? Porque às vezes, Conhecimento. exato, às vezes a derrota forja ele, deixa ele muito mais forte. No que eu perdi? Qual foi o meu erro? Por que eu perdi? Porque eu treinei pouco? Faltou isso? Ah, mais dedicação? Então ele vai auto se cobrar, porque a partir de um nível que você tá, que você só ganha, você vai falar: "Tô bem", você dá uma estagnada, Uhum. né, Você entra no platô. exato. Então às vezes uma derrota para um lutador profissional, amador, estreante, se torna o incentivo dele treinar novamente mais, buscar mais conhecimento, porque a gente nunca sabe tudo. Eu fui pra Tailândia, fiquei lá, fui 2 anos, né, um ano eu fiquei 20 dias, um ano eu fiquei 30 dias. Muita coisa que eu achei que eu sabia, que eu nem sabia. É isso, é o próximo ponto que eu ia começar a falar aqui, sobre as conquistas e superações. Você foi, né, pra Tailândia, como é? Conta pra gente, como é treinar e lutar com os maiores, porque você estava ali com Sim, os maiores e os melhores, né, do Muay Thai. Conta pra gente como foi essa experiência, foram 2 vezes? sim. O primeiro ano foi muito tenso, né, porque deixar tudo, família, comércio, trabalho, amigos, treino, ir para um mundo que você não fala a língua deles, mal entende, né, então assim, Em vários, né, aspectos, né, que exatamente, por mais que barreiras. tivesse mais brasileiros lá, né, a gente foi em 8, acho, 8 ou 10, primeiro ano que eu fui, mas era pessoas também que eu não conhecia, né. Então eu conheci, assim, o mestre Paco, foi representando o Brasil lá pela Federação da Aitima. Eu conheci ele no evento de quando eu voltei a lutar, né. Foi, né. E quando eu voltei a lutar, e ele falou: "Ó, eu vi sua luta aí e tal, a gente tá com uma oportunidade de ir pra Tailândia, você não tem interesse e tal?" Falei: "Tenho, mas voltei a lutar agora." Falou: "Não, se prepare e vamos, ano que vem, tal." Aí eu falei: "Tá bom." E foi quando ele me fez o convite, né, pela federação, indo pra gente ir pra Tailândia. Então eu conheci ele pessoalmente, assim, meia dúzia de palavras e fui.
E foi, Exa vamos. Eles não conheciam meu estilo de luta. A gente treinou, né, o 10 dias lá no campo, fez o treino. Aí sim ele conheceu o meu estilo para me dar o suporte como técnico no corner, né. Sim. Então foi muito assim, ao mesmo tempo que é emocionante, né, o nervosismo, tudo ali, os tailandeses são muito educados, eles tratam os estrangeiros como se fosse da família. Eu já ouvi muito isso. Eles são não É. tenho o que falar deles, são muito carinhosos, sabe, eles querem levar você para os lugares pra você conhecer, falar. Assim, meu, eles tratam muito bem. Então, Amigável. a gente foi muito bem recebido lá, tanto que o ano seguinte eu voltei, né, treinei no Foram 2 anos consecutivos. isso, foi 23, 24, né. Não, ano passado, entendeu? Foi 23, 24. Esse ano eu não fui, porque tenho um mundial agora da Itália pra me disputar. Não, Aí tem coisa vindo por aí então. tem. Aí esse ano eu optei lutar na Itália. Mas o ano que vem pretendo novamente, né, tá indo pra Tailândia, lá e fazer um camping maior. Mas assim, questão de experiência mesmo, é o berço do Muay Thai, né. É o mesmo. Quem quer aprender, vai porque é o melhor investimento que a gente fala, né. Eu não levo como gasto. Não, jamais a gente pode colocar como gasto, aí O você melhor tá investindo na sua carreira, né. É o melhor investimento que a gente faz, porque é um aprendizado que ninguém tira. O que você vivenciou ali, que você viveu os perrengue. É isso que eu ia perguntar. Cita, lógico, muita coisa deve ter acontecido, muita coisa boa, muita coisa ruim, mas cita uma que falou assim: "Nossa, isso daqui me marcou", que são as histórias, né, eu falo assim, a gente tá aqui na resenha falando exatamente isso, quais são as histórias, né, o que no meu livro aí da vida, né, fala desse capítulo. Olha, o primeiro ano, que uma coisa que não saiu da minha cabeça foi o dia que eu fui a primeira vez que fui jantar na Tailândia. Comida, alimentação, Eu pedi uma comida lá e sabe-se lá o quê? sei lá o que que era. Tinha umas bolinhas vermelhas lá, eu achei que era tomatinho, era pimenta. Nossa! Eu enchi assim, ó, aquela eles comem muito de colherzinha, né. Coloquei na boca, meu, Você levou eu a tudo. mastiguei tudo. Eu achei que eu ia morrer ali naquele lugar. Eu chupei, mordi gelo, bebi água e nada passava, parecia que a minha garganta estava fechando. É, porque dá até falta de ar, dá Foi um falta de ar. perrengue assim, eu falei: "Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Agora eu não consigo mais". Aí a moça veio com água, veio com gelo, veio com um monte de coisa, que eu pedia, né. Colocava, mordia o gelo, aí uns 10 minutinhos foi passando essa, mas eu fiquei ali desesperado, porque parecia que eu não conseguia, estava faltando ar, sabe. E o ano passado que eu fui sozinho. Eu fui em datas diferentes, o voo, né, então eu viajei sozinho pra Tailândia no ano passado. E quando eu cheguei em Bangkok, eu já tinha reservado o carro pra mim ir direto pro hotel, né, Para o local onde ficar onde eu ia ficar. Cheguei lá, o voo atrasou, então eu cheguei atrasado. O cara do táxi já não estava, já tinha ido embora. os outros táxis pra você alugar na hora era muito mais caro. É Aí eu porque de imediato tudo muda. consegui entrar em contato com o mestre Paco lá, ele falou: "Ó, pega tal ônibus, tal, tal". Falei: "Tá bom, pega tal ônibus". Nossa! Peguei o ônibus, parei só Deus sabe aonde, já era 7 horas da noite, com 2 malas de 23 quilos e uma de mochila nas costas. Saí num ponto lá que a rua era deserta, tipo, tinha nada. Sabe-se lá Deus onde você estava. Malemar falava o inglês, né, Bem mal, a língua tailandesa você não entende nada. né, não dá. Liguei para o mestre de novo, falei: "Mas tô perdido aqui". Ele falou: "Ó, você tá onde?" Falei: "Desci em tal", porque ele já tinha me falado: Não sei onde eu me estou. Bem assim, né. "Desce em tal ponto e vai até o lugar". Andei acho que uns 2 quilômetros, ficava empurrando mala, com o negócio na mão e nada, não achava onde ele me falava, não achava nada, começou a bater o desespero, já era, quase 8 horas da noite. Falei: "Meu, vou ligar de novo". E aí me mandava mensagem, eu não respondia, aí eu peguei e coloquei lá como, chamar um tag, um aplicativo, não sei o que, né. Aí achei um aplicativo da Tailândia, e ela Nossa, aí chamei da onde eu estava pro hotel, juro, dava nem 1 quilômetro, mas eu estava perdido. e você não sabia? Você não sabia onde
E aí eu peguei e chamei um táxi nesse aplicativo, aí cheguei, era quase 9 horas da noite, meu, aí a hora que eu tomei um banho, eu falei: "Meu, graças a Deus", porque eu Ufa, me senti porque a gente começa a ficar tenso, né, com tenso. toda essa situação. Eu tentava falar com o tailandês, mesmo com o celular, com o Google Tradutor, as coisas, não entendia nada. Eles também não entendiam. Aí eu mostrei o endereço pra um cara, aí o cara eu perguntei o valor, né, aí eles queriam cobrar, tipo, absurdamente o valor, porque sabe questão de 10 vezes mais. exato. E assim, eu atravessei a avenida, não dava nem 500 metros, era o hotel. Mas foi um perrengue, um desespero que, olha, deu vontade de largar tudo e ficar ali mesmo. Senão Pois nunca mais eu venho pra essa porcaria. isso foi o ano passado. Foi. Mas aí deu tudo certo, aí fiquei E a recompensa de tudo isso que foi? foi o título, O exatamente. título. Esse ano aí foi eu fiquei a gente conheceu as cidades mais antigas da Tailândia, né. Foi muito legal, assim, a experiência de estar ali vivenciando, e treinando, e comida, comia os insetos lá, escorpião. É, tem muito isso. É, Não tem? e assim, quando o tailandês vai e te oferece, você não pode negar. Eu ouvi, já ouvi que você tem que é falta de educação, respeito, né, não é educação, é respeito você negar. Não dá pra gente falar antes? Assim: "Não, minha religião não permite". Mas olha, falar a verdade, não tem gosto. Mas é um inseto, Você né. não sente gosto de parece que eu acho um tempero, alguma coisa que eles usam, não tem gosto nenhum. Tudo bem que é um inseto, mas se você não olhar e colocar, pronto. Que Você vai jeito. você vai mastigar, vai parecer aquele os amendoinzinho queimado, sabe. Ah, tá. Ah, tá. Bem parecida, bem parecida. Ai, bem crocante, igual um amendoim. Mas lá eles têm muita coisa natural, viu. Suco, Eles têm, a alimentação deles. eles são muito boas, tirando, né, essas coisas que não faz parte da nossa cultura, essas coisas, mas questão de bebidas, assim, suco, Mais natural. e não é Mais caro. natural. A parte alimentar lá na Tailândia é muito barato. Nosso dinheiro vale muito lá. Mais caro é a passagem, né, Uhum. em questão de hospedagem, se você quer um conforto, o preço, assim, não é caro, mas também não é tão barato, né, mas vale. Tipo, o hotel tem café da manhã, né, tudo limpo, você sai ou você volta, o quarto tá tudo organizado, limpinho. E assim, você paga em média de R$ 150. Onde você paga isso hoje aqui? Hoje não porque hoje uma acomodação, alimentação, tá tudo tão Sim. muito caro. Assim, tirando esses perrenguezinhos que você quis saber, Mas isso faz parte, né. nem eles sabiam, viu. Ó, tá vendo, ó, de primeira mão, hein, primeira quando mas é isso, eu falo assim: "Gente, é isso que faz a nossa história", Sim, né. e era um sonho já há muitos anos atrás, quando eu comecei, todo mundo que começa a treinar, a lutar, tem o sonho de ir pra Tailândia. E esse meu sonho foi realizado após a minha volta às lutas, né, porque eu fiquei um período sem lutar, Afastado. afastado. Eu treinava, né, mas eu não lutava mais, porque fiz faculdade, né, montei meu negócio, aí fui pai, então as coisas foi tomando outro Uhum. caminho. E eu voltei a competir, incentivo da Priscila, do Bruno, que falava: "Por que você não volta a lutar?". Aí eu comecei a ver os Volta, vídeos volta, do volta. pessoal do peso pesado, eu falei: "Não, dá pra encarar". Eu já peguei cara pior na época, né. E eu lutava em outra categoria, na realidade, né, hoje eu luto na 90 quilos, mas eu lutava na categoria 80. Eu comecei na 75, lutei na 80, e acho que a última luta que eu fiz foi na 85. Aí quando eu voltei, eu estava com mais de 100 quilos. Aí tinha outra luta que você tinha que disso. Meu peso em off hoje é uma média de 97, 98, né. Eu desço pra 90 quando eu começo a bater. Pra competição. Mas eu cheguei a bater 100, cento e poucos quilos, estava todo retido, inchado, porque eu treinava assim, né, treinava um dia assim Daquele jeito, né, daquele jeito. pra manter, já estava ali dando aula, eu treinava os meus alunos gostam de quando eu treino, então eu sempre estava fazendo uns treinos junto com eles, né. E comia do jeito que eu achava melhor, né, não tinha esse compromisso de competição. Uma regra, né, já Então vai fazer 4 anos que eu botei a competir, né. E nesses 4 anos foi, assim, uma reviravolta, os tiros importantes, lutas importantes, né. Aí mais uma oportunidade agora que eu vou ter de estar disputando mais um título mundial. Então eu só tenho a agradecer a Deus, a todos que estão comigo pela parceria, porque sozinho a gente não infelizmente chega em nenhum lugar, não chega. exatamente. E você, Priscila, qual foi a tua maior conquista?
Eu acho que assim, todas as lutas são uma conquista, né, ganhando ou perdendo, Só de estar ali, né, de estar ali. A jornada é difícil, esse preparo, tudo isso que a gente estava conversando sobre o físico, parte mental cansativa, mas depois você sobe ali, acaba a luta, ou você ganhando ou perdendo, aí você fala assim: "Nossa, ufa, consegui, né". Ainda bem que eu vim. Isso, então assim, baixa aquela adrenalina gostosa que a gente fala, né, então passou ali, é tudo recompensante, né. Você vê ali, é bem gostoso toda essa parte. A gente conquista muitos amigos. Foram uma família, né, e fotos, A gente conhece muita gente, então assim, é bem legal essa parte do contato, assim, com as pessoas. você passou algum perrengue, algo parecido aqui Não. com o nosso amigo Eu não sei, né, querendo ou não, assim, a minha vida é mais aqui, né, igual ele não, não teve nada. nada além. E em termos de superação, o que você, olhando para Priscila, né, lá de trás, eh, e olhando para Priscila hoje, o que você superou? Eu sou uma pessoa tímida, sou bem fechada, tanto assim, pra amizade, assim, com as pessoas ao redor, sempre fui uma pessoa tímida, só que eu era mais, né. Então acho que no Muay Thai eu conquistei esse espaço, assim, tipo, de gostar ali do que eu faço, de mostrar que eu consigo. Então assim, foi a questão de dar aula, de trazer esse esporte, como que eu posso dizer? Me abriu, né. Então eu consegui me abrir mais, criar novas amizades, conseguir nesse meio, assim, mesmo me aproximar mais das pessoas, e a superação, O esporte tá favorecendo. isso, essa aí eu consigo, essa sensação de, tipo, eu consigo fazer algo a mais ali, algo diferente, entendeu. Eu trouxe isso porque eu era uma pessoa bem fechada em tudo. Isso pro nosso ego, pra nós mesmos, quando a gente fala assim: Poxa, eu consigo fazer". Exatamente. Aí Essa sensação do feminina é essa parte que você consegue passar para elas, né. Então e precisa, né, você como professor, é isso que você vai exato, que a gente consegue passar ali. trabalhar com elas, criar essa fortaleza, né, a mulher. É, como eu falei pra ela, né, professor de falar: "Ah, só dá aula", não é. Não, Eu acho que vai além. vai muito além e, assim, tem pessoas que nascem pra ser lutador, tem pessoas que nascem pra ser professor, e tem pessoas que têm os 2 dons, né. Sim. E você vê hoje muitas pessoas aí treinam com pessoas que falam: "Meu, nada a ver". Hum. E o cara na luta é o cara. Né, então assim, é um dom isso, né, a gente fala porque você poder passar conhecimento para outras pessoas, isso é muito gratificante, É. porque tem muitos alunos que eu trabalho, isso são coisas já pessoais, né, que a gente não fica entre o professor e aluno, mas tem problemas de psicológicos, né, que usa a luta como uma forma de superar algumas coisas pessoais, né. Sim, sim. Então, assim, você tem uma responsabilidade muito grande na mão e hoje você vê muitas pessoas que não têm um preparo para ser um professor, mas Mas estão ali. estão ali porque hoje o mundo no mercado de dinheiro, né, Vira um comércio. virou comércio o Muay Thai hoje, não só o Muay Thai como acho que outras modalidades também, mas virou um comércio. Então o cara tem às vezes 1 ano, 2 anos, vai lá e compra o grau preto dele. Mas o cara não tem uma história, o cara não tem uma trajetória, o cara não sabe lidar com as dificuldades, né. Com as adversidades da vida. Exatamente, nem eu falo assim com uma coisa que mesmo que você não queira ser lutador, uma coisa que é sempre importante você pelo menos fazer uma luta. Por quê? Você vai preparar o seu aluno para lutar, mas você já sentiu o que ele está sentindo. Agora como você vai cobrar uma coisa que você não sabe? Você nunca sentiu uma adrenalina de pisar num ringue? Então assim, é muito importante às vezes o cara que quer formar competidores, ter essa experiência, mesmo que ele não queira. Mesmo que ele não queira seguir, Isso, né, mas ele precisa eu sei, exato, porque é porque aquilo lá, né, quando a gente sente uma dor, eu sei, não, você sabe se você passou por aquela, você exatamente. pode imaginar, né, mas Que aí saber. você consegue trabalhar muito mais, principalmente o psicológico do seu atleta. E o básico qualquer um é capaz de aprender, né. Mas a gente agora ele falou: "Ah, ele foi pra Tailândia e tá sempre aprendendo coisas novas, toda vez que ele vai, ele tá aprendendo uma coisa nova. Sim. Ele vai numa outra equipe, ele tá aprendendo coisas novas".
E a gente tá sempre nisso, né, a gente busca fazer curso, conhecer outros CTs, Exato. então conhecer outras pessoas, outros alunos, experiência pro nosso tatame, ele sempre tenta trazer o que ele aprende lá. Então assim, essa evolução, né. Eu falei, porque o básico, o arroz com feijão, todo mundo lê na internet, você vai saber o básico. Sim, Então é importante essa evolução, você sempre tá aprendendo com alguém novo, sempre buscar coisas novas, né, inovar. tem essa importância, né. Ter o seu olhar, né, inovador. Quando a gente vai de um CT pro outro, a gente vê uma diferença, por mais que seja básico, ali se sente essa diferença, um estilo, uma técnica nova, então assim, é bem interessante Exato. Isso. E tem o lado positivo e, né, e o negativo, né, a gente às vezes fala: "Nossa, o nosso sistema de treinamento é melhor que aquela equipe", porém eles trabalham mais isso. Então a gente não só passa conhecimento, como absorve também, Sim, né, então, não uma a gente troca, é uma troca. é uma troca, uma mão de 2 vias, né. E tem muitas equipes ainda que não tem: "Ah, eu tenho a minha equipe, eu não vou treinar em outra". Infelizmente ainda Fica fechado. exato, eles não crescem, né, ele não evolui, porque a gente não é o dono da verdade, a gente não sabe tudo. Então a gente tem que sempre estar de mente aberta para poder ganhar conhecimento, para poder passar, porque às vezes o pouco que você sabe em alguma coisa, você ensina ele, ele te ensina em outra coisa, e os 2 conseguem evoluir, conseguem crescer na modalidade, né. Eu sou uma pessoa sou lutador de Muay Thai profissional, mas eu treino boxe, né. Eu tenho esse mês uma luta de kickbox, Olha, né, é na regra do K1, não é a minha modalidade. você está sempre se desafiando. Exatamente. Então, são coisas assim, eu gosto de evoluir, eu gosto de crescer. E assim, se eu não tiver a humildade de chegar na outra pessoa e falar: "Ah, eu preciso aprender", eu não vou conseguir fazer isso, né. Eu sou um grau preto de Muay Thai, 20 anos no ramo, mas eu não sei tudo. Nem meu mestre que tá aí há 30 anos sabe. Não sabe tudo. Quando a gente pensa: "Ah, eu sei tudo", você está pronto para morrer. Exatamente. Agora é o momento de morrer. A gente nunca, Não nunca vai saber tudo, a gente nunca vai coisa vai dominar. evoluir. Sim, sim. Priscila, o que a Priscila de hoje falaria para a Priscila lá de trás? eu acredito que eu faria tudo de novo, eu já teria começado antes até. Eu acho que o esporte em si, não só o Muay Thai, mas a gente tá falando do Muay Thai, né, traz muita confiança, em todos os sentidos da vida, né. Exatamente, então assim, esse desenvolvimento que eu tive dentro do esporte, me fez amadurecer muito, evoluir muito como ser humano. Então, me tornou uma pessoa mais forte, uma pessoa mais confiante, mais desinibida, então assim, em todas as partes, em todos os aspectos mesmo. Então eu acho assim, teria começado antes. Comece antes, Priscila. Exatamente. E E é isso que você aprovei falaria para as mulheres que estão aqui nos ouvindo, nos com assistindo? certeza, essa prática do esporte, seja o Muay Thai, seja outro tipo de luta principalmente, pra gente ver que a gente estava conversando, né, pra ter, sabe, a força que a gente tem, pra não baixar a cabeça, entendeu? Isso traz muita força mental pra mulher, é muito Que é importante. muito importante. Que é muito Muito mais do que a força física, exatamente, né, a força mental, exatamente. que é isso que nos move. A gente sabe que a mente é o que Sabe que você pode estar conduz. ali, você tem esse espaço, você tem esse papel, então é bem legal, importante pra qualquer mulher. E você, o que você falaria para os seus atletas, para os seus alunos Olha, que estão aqui? o que eu tenho a dizer para eles é que é um caminho que é muito importante para a vida deles, né. Independente se vai seguir carreira como lutador ou não, ele tá melhorando sua qualidade de vida, tá melhorando a sua seu autoconhecimento, né. Às vezes a gente não percebe, mas o dia a dia, o trabalho, as coisas, né, mexe muito com a mente da gente, e às vezes extravasar ali num treino alivia. Eu ouço muito isso, então eu acho que eles têm que continuar essa evolução, né, continuar nesse propósito, né, de querer evoluir e Fácil não vai ser, exatamente, mas não podemos ex desistir, né. certeza. É como é aquele ditado que eu falei, né, há pouco tempo atrás aqui agora, sobre, não desistir, né, e questão que eu falo, que eu brinco com eles, né, campeão não cansa, então campeão não cansa, campeão respira. É isso, a gente sabe que a vida tem muitas dificuldades, né. Sim.
porém, se a gente desistir, a gente vai ficar estagnado. E assim, uma coisa que eu aprendi também, que me falaram, e eu levo isso pra mim hoje, é o quê? Hoje, vamos supor, tô fazendo um exemplo, uma faculdade. Eu termino ela daqui 4 anos. Se eu falar: "Ah, não vou fazer daqui 4 anos, só vou terminar daqui 4 anos", mas daqui 4 anos, se você não fazer, você vai estar no mesmo lugar que você. Exatamente. O tempo passou. Exato. Então Os 4 anos tempo passaram da você mesma vai forma. de qualquer forma, então faça acontecer, né, Entre em movimento. entre em movimento, exatamente. É isso. Como as pessoas encontram vocês? Quem está aqui ouvindo a gente, como que eles ficam sabendo de vocês, onde vocês treinam, onde vocês ensinam? Fala aí pra gente. Ou se tem algum projeto para acompanhar? Olha, hoje Atibaia é pequena, né, Atibaia Pequena. o pessoal, assim, que é da luta, a maioria do pessoal já conhece a gente, né, na modalidade do Muay Thai aí e tal. Você tem o teu CT. Isso, a gente tem um centro de treinamento aqui em Novinópolis, né, pertinho aqui do campo. E Como que vocês estão lá no Insta? Para quem ainda tá CT Bruno Silva, né, o Insta da Isso. academia, né. CT Eu sei até ó, cadê uma também nota aí, pessoal. que toma conta do marketing pra mim, tá. Sim. E aí eu tenho o meu Insta particular também, que tá brunosilva.brasil, que é onde a gente maioria posta os vídeos, dos treinamento É o da academia é CT Bruno Silva mesmo. né. É, TT Bruno Seu. A gente tá localizado aqui na rua Oswaldo Barreto, Sim. 718B, pertinho aqui do da pracinha aqui do Jabá ali. É uma boa localização, e quem tiver interesse também, pessoal, de fazer uma aula, de conhecer um treino Muay Thai feminino ou um misto. O Bruno tá lá, a Priscila tá lá dando aula. As turmas exclusivas femininas, né, Exato. também, quem tiver interesse. Tem um Muay Thai infantil também, quem quiser, tem filho, né, às vezes quer A partir de que idade? 5 anos, a partir de 5 anos já pode estar fazendo lá com a gente, pra estar conhecendo a modalidade aí, que é muito importante isso aí. Bom, que conversa boa. Ficaria aqui mais, mas a gente chegou no nosso finalzinho. Agradeço a presença de vocês. Eu sei que é difícil encontrar um tempo, né? Ainda mais com tanta coisa, treinamento, luta. Então, obrigado por ter vindo, por ter compartilhado. Com certeza vocês inspiraram muitas pessoas, né? E até a próxima. Certamente a gente vai convidar vocês novamente. Querem deixar uma mensagem? Pode falar, Priscila, fala reto. Eu que agradeço pela oportunidade, tá, é sempre uma satisfação pra gente estar poder falando um pouco da nossa arte, né, Sim, muito a importante. gente tá podendo passar um pouco do nosso conhecimento. Nosso convívio, nossa experiência pessoal, é sempre bom passar para as pessoas que não conhecem, né. Exatamente. Para as pessoas aí saberem um pouco mais, né, Atibaia é pequena, mas tem muita gente ainda que não conhece, que não sabe, né, dessa arte. E parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, a gente que agradece. E pessoal, chegamos ao final de mais um episódio da Resenha Glicogênio, hoje aqui com muita luta, muito esporte. E vou deixar aqui o WhatsApp da Rádio Mídia para quem quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta para o Bruno, para a Priscila, com certeza eles vão responder. Então anotem aí, 91485 1246. Não esqueçam de seguir a gente, estamos no Insta, estamos no Spotify. E até a próxima Resenha Glicogênio.